E a primeira fase romântica, né, é chamada de ufanista, né, com os autores Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães, que foram exilados, né? E esse Gonçalves Dias, ele foi exilado em Portugal porque ele dizia que, não só ele, além de outros, né, dizia que a beleza brasileira é mais bonita que a beleza portuguesa. Isso porque a Europa era um lugar que já estava explorado, né, e por isso dizia que o Brasil é um paraíso. E a segunda fase do romantismo chama-se mal do século, né? Houve grandes depressões, né? Psicopatia, isolamento, etc., né? Porque o homem se viu sendo substituído pela máquina, que lucrava mais que o homem. E isso foi refletido também nos poemas, né? Assim como aconteceu agora na revolução da internet, por exemplo, né? Que muito se dizia que a internet vai tomar o lugar do homem e tudo mais, né? A tecnologia fazer ao invés das pessoas, tudo isso, né? As pessoas perdendo emprego, né? E agora tudo é tecnologia. Você manda uma pergunta, já vê uma resposta automática da internet, enfim. É mais ou menos que nós vivemos praticamente hoje. E a terceira fase do romantismo chama-se Candoreira, né? E o principal escritor foi Castro Alves, que é conhecido como o poeta dos escravos. O romantismo significou uma mudança radical dos padrões estéticos do Ocidente, né? Um reflexo nas artes. Então, a partir do século XIX, 1800, né, os exageros românticos são contidos pelo realismo. Realismo é outro movimento que já entra depois do romantismo. Então, essa tendência, nascida sob influência dos avanços científicos e tecnológicos do período, tenta repor a objetividade perdida e propõe uma arte menos idealizada, mais próxima do cotidiano. Então o romantismo apresenta uma nova concepção do eu. O espírito humano rompe os limites numa busca constante do absoluto, embora esse absoluto permaneça sempre como um alvo inatingível. Tem algumas coisas assim, nada interessantes no romantismo. Por exemplo, o titanismo é uma característica do romantismo. Isto é, culto aos seres que na mitologia não são nem deuses nem homens, né? Têm poderes que superam os humanos, mas sofrem como os humanos. E o romantismo ele também cultua seres que foram marcados pela rebeldia, como Caim e Satã, né? Que desafiaram o Criador. E ao mesmo tempo cultuam personagens como Cristo, né? Pela sua dedicação à humanidade, né? Pelo sofrimento, enfim, pela sua excepcionalidade. Então, trata-se de um homem bastante complexo que revela a complexidade da sociedade em que vive. E esse conjunto de ideias leva ao chamado mal do século, né? Uma espécie de doença psicológica que atinge os românticos a ponto de desejarem a morte. E o romântico usa também para expressar sua ideia a ironia, né? Mostrando o desgosto com o mundo que o cerca. Então o romantismo busca na Idade Média berços das nações modernas, a gênese de seu povo, né? De sua história. As lendas, os costumes, mistérios, tradições, o idealismo cavalheiresco que cercava a época. Então o gosto pela cultura medieval influenciou principalmente com o resgate do gênero, de gêneros daquele tempo, como a balada e os romances, né? Influenciado também na década de 70, aquelas baladas românticas, também vem do movimento romântico. Agora, em política, o romântico é liberal, né? E produz muitas vezes uma literatura em defesa do proletariado, ou seja, dos trabalhadores. Então, na última fase do romantismo, o que se percebe nos poemas é a permanência do tom lírico, né? Porém sem os exageros sentimentais que caracterizavam as outras fases do romantismo, né? O que já nos remete à contenção lírica que será exigida pelos realistas. E por que ele vai perdendo esse sentimentalismo? É aquela coisa, né? É uma transição, já vem chegando um novo movimento, que é o realismo. Então, as principais características do romantismo é a valorização das emoções, liberdade de criação, amor platônico, temas religiosos, nacionalismo e história. E os escritores do romantismo brasileiro foram Aloysio Azevedo, Castro Alves, Gonçalves Dias, José de Alencar, Machado de Assis, entre outros, né? Esses são os principais.